Nossa eletiva. Vou lá nas atividades. Opa, professor, a nossa turma é sétimo ano A, certo? Certo. Certo, eu vou trocar a turma aqui porque senão nós não vamos encontrar nunca. Então, eu queria que alguém falasse para mim a respeito da nossa seletiva, se vocês estão gostando, né? Se tá legal a maneira que o professor tá trabalhando. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu achei muito legal. O senhor também. Se eu explico. Se eu tenho uma maneira de explicar bem legal também. Oh, obrigado. De nada. Carregando aqui, vai abrir aqui e eu vou explicar para vocês. Hoje, na nossa eletiva, nós vamos falar sobre a característica de um personagem em quadrinho específico, né? Um personagem da Turma da Mônica, né? Vamos... O Cascão. O Cascão. Você olhou lá na plataforma já ou não? Olhei. Olhou? Eu também vi lá no status do senhor. O do Cascão. Então me fala quais características esse personagem tem. O Cascão, ele é um personagem. Não gosta de tomar banho. Isso. O que mais? Deixa eu ver. Ai, não sei. Então, na aula de hoje, né, o professor vai mostrar para Ele vocês. não gosta de dias. Ele não gosta de dias chuvosos. Não gosta de chuva, né? Ele tem um animal de estimação, né? Quem sabe qual animal de estimação que o Cascão tem? É um porco. Eu esqueci É o o nome. porco. É o torresmo. Torresmo. Ele também, o Cascão, ele é aquele amigo, ele é carismático, né? Ele é muito carismático, é aquele amigo, né? O melhor amigo do Cebolinha. Nossa, essa plataforma, quando a gente compartilha ela, mas ela fica pesada, gente. O meu computador é porque eu tô usando aqui dois aplicativos, né? Fica lenta, né? Fica lento. A minha internet também não tá ajudando. Esse eu... Foi. Seletiva. Achei, né? O mundo geométrico das histórias em quadrinhos, né? A nossa eletiva, né? Nós estamos na 11ª aula. Hoje no dia 4/5. Na nossa eletiva de hoje, o professor pediu para vocês gravarem um vídeo, né? Falando um pouquinho sobre a nossa eletiva, né? Explicando um pouquinho. E eu enviei para vocês também uma atividade, né? E 3 vídeos para nós assistirmos, tá bom? Aí nós vamos começar com a atividade primeiro, né? O professor vai explicar a atividade e no final o professor vai explicar o vídeo para vocês. Tá bom. Leia atenciosamente as histórias em quadrinhos abaixo, né? Agora e na parte da atividade eu vou pedir ajuda para vocês, né? Vamos fazer da maneira que nós já estamos acostumados. Cada um lê um pedacinho, o professor explica. Se o aluno quiser perguntar, o aluno pode perguntar que o professor explica, tá bom? Vocês conseguem ler esse quadrinho aí ou tá pequeno? Eu consigo ler, tô enxergando. Consegue ler? Então lê para nós. Esse primeiro quadro grandão Grandão. não são somente as palavras que transmitem ideias ou comunicam um pensamento.
As imagens também falam. As histórias em quadrinhos utilizam duas formas de comunicação, uma não verbal e a outra com palavras. O desenho é o colorido, e o colorido consegue traduzir juntamente com a escrita o que o autor da história em quadrinhos quer transmitir. Para isso, ele utiliza vários recursos. Vamos observar alguns. Então, né, as histórias em quadrinhos, elas não são somente palavras, né, que transmitem, né, o pensamento. Ela pode ser de uma linguagem verbal, né, com palavras, né, ou não verbal, apenas com as imagens, o colorido da imagem, as figuras, o desenho, ele consegue transmitir também, né, um pensamento. E os autores, né, de histórias em quadrinhos, eles utilizam diversos recursos. Né? Um recurso que eles gostam de utilizar muito, né, são os balões. Né? Existem vários tipos de balões. Eu tenho o balão do choro, o balão do sussurro. Né? O sussurro é falar baixinho. Eu tenho o balão do pensamento, né, que ela está pensando. Eu tenho o balão do grito, da censura, do unismo, né? Porque Uníssono. isso mesmo, é quando tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Quando tem várias pessoas ali, ó, falando ao mesmo tempo. Eu tenho outras características também. Nos balões, alguém consegue ler esse tirinho aqui do lado? Alguém consegue ler ou tá pequeno? Eu. Pode ler. Nos balões é onde ficam as falas dos personagens. O balão normalmente é arredondado com um rabicho que indica quem está falando. O balão não só expressa quem está falando, como pode expressar seu humor. Assim, um balão pode ajudar a expressar susto, grito, medo, frieza, até amor. É o caso de um balão no formato de coração. O texto narrativo é colocado em um balão quadrado. Olha só que legal, gente, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um balão do choro, né? Que esse balão a gente não consegue ler, não, né? É atividade ou correção? É atividade eletiva. Boa! No dia dos namorados eu não recebi nenhum presente. Boa! Tem o balão do sussurro, né? Que a mãe do Cebolinha tá falando com ele baixinho. O do pensamento. Beleza. Aqui do lado, essa próxima parte. Tem algum aluno que quer ler para nós? Quando o personagem está nervoso. Essa parte aqui, ó. Sim, Pode? posso ler? Pode. Quando o personagem está nervoso, sai uma fumacinha da cabeça dele. Quando alguém está correndo muito rápido, aparecem vários traços paralelos para demonstrar seu deslocamento. Essas metáforas visuais são usadas pelos autores de quadrinhos para transmitir situações das histórias sem necessitar utilizar texto. Olha só que legal, né? Enquanto a Mônica tá com raiva, né? Ó a fumacinha na cabeça dela. O personagem está correndo, olha o traço aqui, ó. Ó as perninhas dele, como que ele tá fazendo. Né? Esses são recursos também, né? Que eles utilizam nas histórias em quadrinhos para poder dar sentido para a história. Agora é com você. Como seria, né? Na metáfora visual para alguém que está triste? Que tipo de metáfora visual poderia demonstrar que alguém está pensando em dinheiro? Desenhe seu caderno, né? Como que você acha que seria uma pessoa que, se você fosse desenhar uma pessoa triste, quais seriam as características que ela ia estar? Choro, né? Aqui, ó. Mas existe balão prova choro? Aqui o balão do choro, né? Fala, tá vendo?
Uma pessoa triste, chorando. Sim. Ó, do show tem um trans que é água descendo. Água descendo. Outro. Uma pessoa que estivesse pensando em dinheiro. Como que você ia desenhar a pessoa pensando em dinheiro? Feliz? Pensando em dinheiro. E eu desenhei aquele balãozinho. Do dinheiro na cabeça dele, aquele cifrão. O cifrão, né? O S, um cortadinho no meio. Sim. E a pessoa também aparece, tem vezes, aquele cifrão no olhinho dela, com a olhinho linguinha de fora. Aham, o dinheiro, né? Às vezes aparece no olho, aparece em cima. Né? Tem o R cifrão, o cifrão, né? Do dinheiro. Beleza. Atividade de hoje. Leia a história em quadrinhos, né? Vamos ler todo mundo juntos. Vamos lá. O quadrinho 1. O que o Cascão tá fazendo no quadrinho 1? Vamos interpretar o quadrinho. O que ele tá fazendo? Ele tá no Ele vai trampolim. pular de um trampolim lá na piscina. Na 2. O no que rio, ele não sei. aconteceu na 2? Ele pulou. Ele pulou. Olha a manotopeia aqui, ó. Esse som aqui, ó. Cabum! Tibum. Tibum! É o efeito, né? Ele caiu na água. O 4, o que ele tá fazendo? Ele achou. Nadando com um golfinho. Pegando na cauda do golfinho. Será que ele pulou na piscina? Ele já deve estar no mar agora, né? Tá nadando com um golfinho. É, Aham. Aí na 5, ele está tá surfando. velejando. Surfando. Na 6, ele está surfando. Tá surfando. Certo? E na 7, Ele tá beijando daquela vela, né? na 7 ele está mergulhando, Ele tá nadando com os peixes. nadando com os peixes. Mergulhando. E o final, eu quero que o aluno leia para mim. Um faz a fala do médico e o outro a do Cascão. Eu. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Eu sou. Eu também quero. Ixi, saiu foi tudo. Deixa eu voltar lá. Quem é que vai fazer a fala do médico? Eu quero O ler. médico, né? E o do Cascão, quem vai fazer? Falei primeiro, mas tá bom. Posso ler? Do Cascão pode. Quem começa é O eu? médico. Tá bom. E desde quando você vem tendo esses horríveis pesadelos? Cascão. Bom, tudo começou depois que eu assisti aquele filme de terror, A Pequena Sereia. E então, Pesadelos. Né, o Cascão só podia estar tendo um pesadelo, né? Sonhando desse jeito. Que horror. Quem pode ler a questão Eu 1? tenho alguma coisa parecida com isso hoje. Quem quer ler a questão 1 para mim? Eu posso ler? Pode. Tá. Você conhece o personagem principal dessa história em quadrinhos? Quem ele é? conhece é o Cascão. Cascão. 2. Alguém lê a 2 Só para mim? aparece ele praticamente. A 2. Posso ler Pode. o que acontece nos quadrinhos do 1 ao Ó, 7. no quadrinho 1 ele está no trampolim, no 2 ele pula, no 3 ele cai na água, no 4 ele está nadando com golfinhos, no 5 surfando, no 6 velejando e no 7 mergulhando, não foi? Do 1 ao 7? No 7 ele está nadando com os Sim. peixes, né? A 3, quem pode ler a 3 para mim? Posso Pode. ler? Baseado nas características do personagem Cascão, podemos afirmar que os fatos acontecidos na sequência de balões acima são possíveis? Explique. É possível isso acontecer baseado nas É características... possível, só que não vai ter de um pra outro. Tipo, Ó. você não vai pular, nada vai sair com o golfinho. Mas olha só, É, ele falou assim, ó, baseado nas características do personagem, Cascão. Baseado nas características do Cascão, podemos afirmar Então, deixa eu ver se for que literalmente. esses fatos que aconteceu nessa história seria possível acontecer de verdade com o personagem Cascão? Seria possível, sim ou não? Não. Então, podemos afirmar Não. não. Você vai começar com não. Não, vírgula. Não. Por quê? Por que não seria?
Porque de acordo com as características do Cascão, né, que ele é um personagem que ele não gosta de tomar banho, ele tem medo O de nome dele já água, fala. ele tem medo de água. Você acredita que... Mas por que tem medo de água? Como é que ele bebe água? Ele ia morrer desidratado. Eu acho que ele bebe água, ele deve ter algum trauma na infância dele, né, que por algum motivo ele ficou com medo de água. Professor? Oi. Se fosse, tipo, uma coisa assim, devia ser uma coisa bem séria, porque na minha infância quase que a correnteza me leva e aquele rio cheio de pedra e eu não tenho medo de água. É. Então, É bem complicado. próxima questão. 4, estamos na 4 agora, né? Quem pode ler a 4? Sim, Quem pode ler? Eu. Pode. Pode ler, Pode. professor? Qual o efeito utilizado pelo autor para caracterizar o pesadelo de Cascão? Qual é o efeito que ele usou para utilizar esse pesadelo do Cascão? Qual foi o efeito que ele usou aqui, ó, na hora que o Cascão tá falando do pesadelo, ele utilizou um efeito aqui na fala do Cascão, tá vendo? Porque aqui Tranquilo. o médico, Eu gosto de um peito assustado. o médico, esse balão que o médico ele tá falando, a fala dele é calma. Ele tá falando calmo e gentil, né? O médico ele tá ali a tranquilo. do Cascão parece que ele já tá A do gritando. Cascão ele tá com terror, né? O balão dele, você tá vendo que a fala dele ele tá falando com medo. Ele tá com medo. Então o efeito, né? O tipo do balão, né? Que ele usou para fazer esse efeito na história. Entendeu? Questão 5. Quem pode ler a 5 para mim? Eu. Pode ler. Analise os tipos de balões no último quadrinho. Em que formato os balões contribuem para o entendimento da história? Entendimento da história. A questão 4, o professor trocou. A resposta que eu falei da 4 é a da 5, né? Porque analisando o tipo dos balões do último quadrinho, né, o que o professor falou, eu tenho o balão da fala, que é o do médico, e eu tenho o balão do medo, que é o do Cascão. Ou seja, É do o Cascão. do Cascão, a fala, o balão dele é do medo. E a do médico é a fala normal. Na questão 4, qual o efeito utilizado pelo autor para caracterizar o pesadelo do Cascão? Né? O pesadelo do Cascão, que ele começa do balão 1 e ele vai até o balão 7, né? Até o quadrinho 7. O efeito que ele usou, né, foi aquele efeito, né, que a gente lemos aqui em cima, né? Porque a história em quadrinhos, ela tem uma comunicação verbal e não verbal, com palavras. E não, Ou seja, o pesadelo do Cascão, ele usou, né, a comunicação não verbal, né? Ou seja, do pesadelo dele aqui do balão 1, né, até o balão 7, né, as histórias em quadrinhos, ela Ele utilizou não a falou linguagem nada. não verbal, ele não falou nada, né? E é isso. Questão 6. Quem pode ler a 6 para mim? Posso ler? Posso ler, professor? Eu posso ler a questão 6? Pode. Só um segundo, professor. Meu telefone tá descarregando, eu vou ter que sair da aula. Ok. Bota meu nome da chamada aí depois. Já coloca aí no chat. A 6, a colega leu a 6. Grave um vídeo falando das características do personagem Cascão. Pode enviar pela plataforma ou pelo WhatsApp. Seja criativo, vale 10 pontos. Que legal, né? Agora o professor pediu, né, para vocês gravarem aquele vídeo, né, falando um pouquinho sobre as características desse personagem, né, do Cascão. Descubra qual das figuras abaixo não pertence ao conjunto. Qual dessas figuras não pertence a este conjunto? A figura A, B, C, D ou E? C, D. Apenas uma. É É só uma. a D? Alguém concorda com a colega?
correto, né? A figura D, né? A figura desse Sim. lápis aqui, né? Ele não pertence, De biquíni? ele não pertence ao outro conjunto, né? Que aqui é a roupa, né? Tem o biquíni, tem a saia, o sapato, a luva e o óculos. O lápis, ele não pertence a esse conjunto. O próximo. Qual destes